Bom, neste terceiro vídeo nós vamos mostrar a parte de setorização e a parte de adição de feições no setor. Para que a gente consiga traçar o setor, nós precisaríamos visualizar, primeiro olhar as fotos, né? Ver o que está acontecendo, qual o processo geológico que está acontecendo e, a partir dele, visualizar até onde ele teria impacto. No caso especificamente desse, nós temos um paredão que já cedeu em uma parte e apresenta trincas na outra parte dele. Então, neste caso, nós pegaríamos, viríamos aqui em setores, clicaríamos em editar, viríamos aqui em adicionar polígono e criaríamos um polígono ao redor da área que pode ser afetada por esse movimento de terra, deslizamento, e enfim. No caso, seria essa área aqui. Podemos ver que o paredão ele continua até aqui. Então, nós pegaríamos toda essa área, uma parte da rua também, que também seria afetado caso ocorresse algum deslizamento, e clicaríamos com o botão esquerdo. Tendo feito isso, abriria essa janela aqui, que seria a janela na qual a gente preencheria os dados necessários para a setorização dessa área específica. No caso desse bairro, como só há um setor, nós deixaríamos aqui o número 1 e digitaríamos o endereço do local onde ele está localizado. No caso aqui, ele está localizado no bairro Dom Aquino. Ao lado, ou no caso, na frente, né, da Travessa Fernando de Souza. Tendo feito isso, tendo botado o endereço, nós passaremos para as tipologias. As tipologias seriam o processo pelo qual a área de risco está passando. No caso daqui, seria um processo é, seria um processo de deslizamento, no qual a gente poderia colocar como um deslizamento não especificado ou também um corrimento de massa, como ocorreu um deslizamento de solo, nós poderíamos colocar aqui como uma corrida de solo, por exemplo. Em situações, nós temos a instalada, que é a que já ocorreu e ainda está ocorrendo, a ocorrida, que já ocorreu, e a potencial, que tem o risco de ocorrer. Como já houve um deslocamento de massa de um solo, de uma camada de solo nesse paredão, e ele ainda está ocorrendo, nós colocaríamos aqui em instalado. Como também pode haver, por exemplo, mais de um tipo de tipologia, nós podemos clicar aqui e aumentar a tipologia e clicar na tipologia, na segunda tipologia ou na terceira tipologia que encontramos na área de risco. Aqui, por exemplo, eu vou colocar alguma coisa como deslizamento, para dar um exemplo. Um deslizamento não especificado e que tem o potencial de ocorrer. Tendo feito isso, tendo identificado qual tipo de tipologia é, como é a situação dela e se há mais de um tipo, nós passaríamos para a terceira etapa, que seria a caracterização. Na caracterização, nós colocaríamos a descrição do afloramento em si. No caso aqui, nós poderíamos colocar que é um talude de aproximadamente 8 metros, que eu vou colocar uma coisa aqui, mas é só um exemplo, que há um talude de 8 metros, que há uma camada de solo
solo que cedeu, que atrás dessa camada de solo há um maciço rochoso e, enfim. Você faria a descrição completa do que você viu ocorrendo aqui, nesse setor de risco, e você colocaria aqui. No caso aqui eu botei só qualquer coisa para dar um exemplo mesmo. No número de edificações, nós pegaríamos o número de edificações que foram afetadas por esse acontecimento. No caso aqui, nós podemos ver que ela pega uma pequena parte, uma pequena mínima parte de uma edificação. Então, nós poderíamos colocar uma edificação e seguindo o número de pessoas por edificação de Cuiabá, nós colocaríamos aqui 5 pessoas. Caso não haja nenhuma edificação dentro da área de risco, não é possível colocar o número zero no número de edições. Então você teria que colocar o número um aqui e o número um aqui também. Mas isso a gente poderia mudar depois. Em observações de ocupação, você poderia botar se é uma ocupação de alvenaria, se é uma ocupação de madeira, se essa ocupação apresenta algum tipo de é, marcas ou coisas assim. E aqui no grau de vulnerabilidade nós classificaríamos ele como médio, baixo ou alto. Nesse caso eu botaria um risco baixo. E no grau de risco nós colocaríamos o grau de risco de acontecimento de tal ocorrência. No caso aqui, como já ocorreu e como temos vários indícios de que pode ocorrer de novo, como já ocorreu um deslizamento de solo e o paredão no qual a gente acabou de traçar a área, ele apresenta trincas e não apresenta um sistema de drenagem adequado para ele, nós colocaríamos ele como um risco alto, que seria uma coisa que já ocorreu e que precisa ser avaliada. Em sugestões, nós colocaríamos sugestões que temos para mitigar ou evitar o acontecimento que nós estamos vendo aqui, que não seria só o acontecimento que eu estou demonstrando, poderia ser um acontecimento de alagamento, um acontecimento de enchente, um acontecimento de enxurrada e afins. No caso aqui, uma intervenção, por exemplo, seria, não sei, talvez uma sugestão, só para dar um exemplo, seria a construção de um muro de arribo, que no caso já existe, né? Mas seria só uma sugestão hipotética aqui no caso. E na equipe, nós colocaríamos a equipe que realizou a etapa de campo. Que aqui não temos esses dados, então eu colocaria só equipe de setorização. Tendo feito tudo isso e tendo demarcado todos os pontos importantes aqui, essa etapa aqui teria um ok. Caso a gente tivesse deixado alguma coisa passar, alguma coisa necessária que precisasse ser preenchida para que ela aparecesse no layout, esse ok não apareceria. Então, se o ok apareceu, todas as coisas necessárias foram colocadas. Se ele não apareceu, é necessário dar uma revisada nos setores para dar para avaliar qual foi em qual local não houve alguma descrição ou faltou alguma coisa. Clicando em OK, nós temos a realização do setor. E vindo aqui na camada de feições, nós podemos clicar nela, clicar na seta que está ao lado dela, e aqui há vários tipos de
feições diferentes que nós poderemos botar no nosso setor. Aqui, como houve um movimento de massa, seria interessante colocar feição aqui, mostrando que houve um movimento de massa neste local, clicando no botão esquerdo e no botão OK, aparecendo então essa seta. E como no paredão, nessa parte aqui apresenta algumas trincas, nós podemos fazer a mesma coisa. Clicar em edição, vir aqui em adicionar linha e colocar aqui o local onde houve as linhas, clicar no botão esquerdo, OK, e aqui de novo, clicar no botão esquerdo e OK. Tendo feito isso, nós teríamos traçado o setor, teríamos preenchido o setor com as informações necessárias. No caso, eu usei informações só de exemplo, as informações teriam que ser mais detalhadas. E as feições que podemos identificar no setor em si. Tendo feito tudo isso, nós podemos passar para a última etapa, que seria o último vídeo, que seria a criação do layout e da prancha de tal setor. É isso.